Pedro, finalmente vinha um aprazível, pô, isso aqui que é um templo da comida brasileira no Rio de Janeiro, da cultura brasileira e do vinho brasileiro, que é um negócio fabuloso ter, aliás, sua carta premiada, né? Verdade. Reconhecida, e fiquei surpreso de saber que você vende mais vinho brasileiro do que qualquer outro vinho. Mais de 2 vezes mais. Mais de 2 vezes mais? O tinto brasileiro é disparada a melhor venda que a gente... Por uma razão também, deve ser dita, quer dizer, a gente tem um trabalho de venda. Tem gente preparada para isso? Gente que conhece. E você tem uma adega também preparada para isso, com vinhos mais antigos. Isso, exatamente. A gente tem um trabalho bastante sério. E quando isso acontece, tem um reconhecimento, de um lado, tanto pelos órgãos, esses que dão prêmios, etc., claro. Revistas e pela mídia, quanto pelo público que vem em busca disso. Tem muito isso. Você também acha que o vinho mais evoluído, o vinho brasileiro mais evoluído, é muito superior? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o vinho brasileiro, que reflete, não o manipulado e o maquiado, que aí pode ser feito em qualquer país, mas o vinho brasileiro genuíno, autêntico, aquele que reflete verdadeiramente as características do nosso solo, do nosso clima, ele tem aspectos intrínsecos que fazem dele um vinho mais apto, com mais aptidão ao envelhecimento. Agora, eu concordo com só você. melhoram com o tempo. Eu, se pudesse, decantava todos os tintos aqui que eu sigo. É isso aí. Só que fica complicado decantar tudo. Eu decantaria todos. Eu falo isso com o pessoal. Agora, Pedro, eu sei que você, como eu, comunga do gosto por vinhos estranhos na linguagem das pessoas comuns, aqueles vinhos que muitas vezes aparecem aromas que muitos consideram como defeito, mas que na verdade, para mim, eles são a garantia da autenticidade, do caráter, da aptidão do vinhateiro e do lugar onde ele está, e até da forma como ele fez, ou das leveduras indígenas. Você vê, você aqui no perfil de cliente que você tem, você vê interesse por esses vinhos? Você acha que isso é uma coisa crescente? Como é que você vê esse tipo de vinho? Sem dúvida crescente. A gente pode dividir a resposta de 2 maneiras. Quer dizer, você tem a questão do vinho brasileiro por si só. Havia muito preconceito, ainda há um pouco. E dentro desse ambiente, desse contexto, há dos vinhos naturais. Eu trabalho com vinhos naturais, os chamados estranhos, como você colocou. Tanto tem algumas coisas brasileiras muito interessantes, tem até o Peverella, que é seu, junto com o Álvaro e o Luiz Henrique. E quanto vinhos que é maravilhoso, importados. Tanto o branco quanto o tinto. Eu sou e o espumante. Mas é engraçado, assim, eu acho que há sim um interesse crescente, assim como há um interesse crescente pelo vinho brasileiro de modo geral, há também uma demanda maior, um interesse maior pelo vinho natural daqui, pelo vinho natural brasileiro. E é interessante, Didu, e acho que é uma coisa digna de nota, porque essas coisas a gente tem também que reconhecer. A gente tem uma vocação, o restaurante aqui tem uma vocação turística inegável. Sem dúvida. Porque tem como você falou, é cultura brasileira, culinária brasileira num ambiente autêntico. O cara é o que um estrangeiro espera ver no Brasil, é isso aqui. Que é não é um ambiente de hotel 5 estrelas. Sofisticada, eu diria. Isso aí. Você une o rústico com o sofisticado. Então as pessoas chegam aqui e na ânsia de experimentar a cultura brasileira de um modo geral, o cara quer tomar um vinho brasileiro. Claro, é isso aí. E quando o sommelier vem à mesa e fala que tem coisa, vê que é um cara que gosta de vinho, que entende de vinho, que já é um iniciado, a venda de um natural se torna mais provável. O cara, poxa, quer dizer que tem coisas assim aqui, pô, que legal, então eu vou provar uma coisa nessa linha, vou sair um pouco do mais comum, indo um pouco mais para o estranho, como você falou. E o brasileiro, isso acontece muito, o cliente brasileiro nosso, seja o do Rio, o carioca, seja o de fora, sobretudo o paulista, isso me dá gosto ver e falar para você aqui. O pessoal chega já com um caderninho, aí o cara senta na mesa, pô, você vê isso, o cara senta na mesa, tira e fala, porra, eu li aqui que você tem aquele vinho tal,
porra, vamos começar com ele? Aí o cara toma esses Ele já vem para isso, ele vem para essa experiência. Isso é muito legal. Sensacional. Isso é muito legal. E isso você vê cada vez mais. É mérito seu, do seu trabalho aqui, porque quantos anos já isso? Isso tem 2006. Que você resolveu focar no vinho brasileiro e tal. No início, verdade seja dita, o crédito é todo do Jonathan Noster, que lançou a carta aqui. Eu me considero um discípulo dele, menos radical, menos chato que ele. Ele valorizou muito os vinhos autênticos brasileiros. Ele foi o cara. Aquela história do gringo que tem que dizer pra gente que o nosso produto é bom. É brincadeira, né? Ele chegou aqui em 2006, em 2004, 2005, mais ou menos, logo depois do filme, provou uma porção de coisa e das coisas que ele selecionou originalmente, esse caminho que eu segui, você vê que hoje a Valontano está com Ciro, a Anguebin também na 20, a Dom Abel está na Zahil, o Lona está na Zahil, então... E eram vinhos que já estavam na recomendação dele, né? Há muito tempo. Ele tem a famosa história do Dalpisol 82 no Piselli com o Juscelino, não sei se você sabe. Não, ele chegou com uma garrafa coberta, você viu, tava o Boni almoçando lá, levaram uma taça pro Boni. O Boni cheirou e falou, Bordeaux 82. Ele acertou o ano e errou o produtor, né? Era um Cabernet brasileiro do Dalpisol, Genial. E foi o Jonathan que Isso é uma coisa legal. Você falou de Cabernet brasileiro Dalpisol. A gente faz muito isso aqui, de promover essas degustações, né? Então fizemos uma vertical de Cabernet Dalpisol fantástica. Eles mandaram, inclusive, a gente trabalhava mais, agora já os vinhos foram acabando, com safras antigas deles. E eles complementaram as safras com as quais a gente trabalhava, com vinhos lá daquela coleção. Que eles têm lá, que é bárbaro. Não, é bárbaro aquela adega lá. Mandaram 82, mandaram 86. Então a gente faz muito isso. Fizemos Barão de Lantier outro dia com Lona. Eu gostaria de ter estado nessa. Poxa, isso aí. Então a gente pode. E agora você viu, acabei de te mostrar lá a nossa cave. A gente vai poder fazer esse trabalho agora de guardar as coisas aqui. Claro. Respeitar essa longevidade natural do vinho brasileiro. Esquecer umas coisas aqui e experimentar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ver como é que tá. Claro. Promover aqui uns encontros para descobrir essas coisas. Né? Ô Pedro, para terminar, queria que você falasse do seu vinho que eu já escrevi. Não canso de dizer que para mim é o melhor vinho branco brasileiro. Disparado, que é o Peverella Era dos Ventos. Me fala um pouquinho como é que surgiu essa associação que você tem com o Luiz Henrique e com o Álvaro. Eu sou um intruso, eu brinco com eles que eu sou um facilitador. Um estagiário de luxo, assim, porque eu falo com eles que eu costumo atrapalhar um pouco o projeto deles. O Álvaro, somos o Álvaro Escher, ex-Cave Ouvidor, famosa já pelos seus Peverellas. É verdade. Com o Zanini, que é o enólogo e proprietário da Valontano. Da Valontano. E eu. E, pois bem, os dois tinham esse projeto. Na verdade, o Zanini tinha um projeto, as terras são do sogro dele, na região de Caminhos de Pedra, está a uns 15 quilômetros de Bento Gonçalves. Foi a primeira zona ali naquela área que foi ocupada pelos italianos. As primeiras frações de terra que foram distribuídas se localizavam ali. Então o Zanini tinha esse projeto em paralelo. A Valontano já há algum tempo. As uvas foram plantadas em 2005, 2006. A primeira safra colhida foi em 2007, que foi o Merlot, até que a gente estava com ele no mercado, agora acabou. E são 2 hectares. É uma vinícola que a gente fala que é experimental, é muito pequena. Experimental mesmo. É um trabalho totalmente artesanal e manual. Eu brinco aqui que as pessoas acham, muitos meus amigos falam, poxa, que legal, posso ir lá participar da colheita com vocês? Eu falo assim, pode, vai assinar um contrato comigo que vai ter que fazer pelo menos 10 fileiras. Então, o sujeito chega na última fileira colhendo, ele tá com a lombar, não consegue mais... Não sabe o que é isso. Então eu falo, então vamos mesmo para trabalhar. Mas enfim, aí eu tive lá, a gente lançou a carta aqui,
no Aprazível, contando o embrião da história, Claro. como eu cheguei Lançamos a carta aqui em 2006, eu conheci o Zanini pessoalmente, conheci o Alvoreste aqui, que veio também. Me convidaram para participar de uma colheita no ano seguinte. Eu fui, fiquei maravilhado com aquela história e, sobretudo, com as possibilidades que um processo de vinificação permite. Você pode caminhar em todos os sentidos, desde a levedura até do vinho, do produto que você quer fazer. Tudo é possível, né? Por isso que a honestidade e eu acho a sinceridade do vinhateiro é tão importante. Sem dúvida alguma. Os desvios são muito possíveis. Muito possíveis, muito variáveis. Né? Muito variáveis. Então eu fui lá, fiquei maravilhado, o Zanini viu que meu olho brilhava muito. 6 meses depois ele me ligou, me convidou. Perguntei para ele se podia pensar um pouco, ele falou, pode. Aí eu respondi no minuto seguinte, então eu aceito. Já pensei. Acabei de pensar. Que vaso. Aí desde 2008 eu tô com eles e a Peverella, você perguntou especificamente da Peverella. Esse é um projeto que tem uma raiz cultural mesmo. Porque ela chegou a ser a uva branca mais plantada, não sei se vocês sabiam disso. Eu sabia, mais plantada no Brasil no final, quando ele chegaram. O Álvaro falou isso em Brasília, naquela nossa vertical famosa. E que é a uva que era usada para fazer os vinhos que o Álvaro bebia, que o avô do Álvaro bebia à mesa com a família, no sábado, no domingo. E o Zanini, idem, quer dizer, a família do Zanini. Então, era o vinho que estava quase que no consciente coletivo ali do pessoal. Que legal, né? É um resgate cultural. É um resgate cultural mesmo. Tanto que é dificílimo achar uva hoje. A gente faz um trabalho lá de pesquisa e de exploração até. Eu já tive o prazer de fazer isso durante algumas safras. Quer dizer, que a gente vai buscar as uvas mais sãs e mais... Agora a gente finalmente conseguiu assegurar uma quantidade já por ano proveniente de uma mesma parcela de terra. Quer dizer, eu brinco com eles que o próximo passo é botar na garrafa o nome da parcela de terra igual na Borgonha. Você vai ter um clô, não sei o quê. Por que não? Eu sugeri até isso. Por que não? De você dizer de onde... Então são uvas, são vinhas. Essa mais legal que a gente arrumou de um produtor há 2 anos atrás, elas têm 80 anos de idade. Olha que bárbaro. E esse é o grande lance, quer dizer, elas começam a ficar menos produtivas, o pessoal arranca fora para plantar Cabernet Merlot, Chardonnay. Isso é triste. Então, a gente agora já conseguiu assegurar uma quantidade que nos atende. São quantas garrafas, ano? Agora, a gente está com 2010, foram 800, mas já vai ser um pouco mais, vão ser 1.000, 1.200. Que bom, legal. É uma quantidade... Maravilha. E então é isso, é um vinho que, em relação ao processo de vinificação, ele é fermentado, o chamado skin contact, né? Você tem a maceração com a casca longa, confere a ele traços oxidativos desejados por nós, uma complexidade aromática fantástica, quer dizer, a gente... Muito complexo. Muito complexos. Até um pouco de tanino, né, em função desse contato mais prolongado. Eles maceram em cubas de madeira, super antigas, e a fermentação se dá nessas cubas. Depois eles vão para barricas que já são inertes, quer dizer, também muito velhas, e permanecem ali por cerca de 12 meses, 12, 14 meses mais ou menos. Aí depois são engarrafados sem filtragem, obviamente, sem levedura, só levedura indígena. Não tem a menor seleção de leveduras nem nada. Cada vez mais a gente usa menos sulfito no invase, cada vez mais a gente assume mais risco em relação a isso. Eu fico lá brigando com eles para a gente tentar eliminar isso totalmente, fazer um zero sulfuroso. E dá esse vinho meio maluco, com essa cor meio alaranjada. Adoro. Que pelo menos a Alicia Keys vem aqui e bebe quando vai dar show no Rock in Rio. Tem essas coisas. Obrigado, Pedro. Obrigado você, Didu. Prazer, cara.